Boa noite, pessoal. Eu aqui de novo para falar a vocês, dessa vez com um assunto bacana, pouco discutido e muitíssimo importante, se não o mais importante, na carreira de um atleta e até na nossa vida. O trabalho mental, o trabalho psicológico, é sobre isso que nós vamos falar hoje. É um assunto bem vasto, né? Mas eu quero estimular vocês que me ouvem aí a se atentarem para isso na construção dos seus atletas, na construção do seu time. Muitas vezes a gente consegue montar uma boa equipe, mas não leva em conta esse treinamento mental. Nós também temos que treinar nossa mente para adversidades comuns no futebol e na nossa vida e para os momentos de alegria também, né? Momentos esses que não podem ser tomados por euforia, por desequilíbrio e por entusiasmo demasiado, perdendo muitas vezes o foco, se deslumbrando. Os jogadores eles passam por situações de mudança repentina na carreira, né? Alguns atletas mudam financeiramente muito rápido, tem uma mudança grande quando conseguem êxito, e independente do dinheiro, em diversos momentos se deparam com cobranças, mesmo para aquelas crianças que vão jogar um campeonato de escolinha, a cobrança e o grito ali dos pais já geram uma cobrança muito grande para elas. E imagina o tamanho do desgosto, do desprazer que elas têm quando perdem. Será que os pais estão preparados para isso? Será que as crianças são preparadas para isso? E ao contrário também, de se achar muito bom, e não é isso tudo, porque o futebol ele tem outras demandas, né? Tem outras coisas que além do jogar futebol são necessárias para se ter sucesso. Então eu tenho algumas dicas, algumas estratégias. Não sou profissional da área, mas sou alguém que gosto muito dessa área e trabalho sempre esse lado com os meus atletas. Então, treino físico, né, requer muito a superação, e aí a gente tenta fazer essa jogada. Entender o treino físico como algo que você se supera para ultrapassar o seu limite, e essa força mental de ultrapassar o limite, que ela sirva para o jogo e que ele seja capaz de ultrapassar o seu limite físico também no jogo, mas que ele seja capaz também de ultrapassar as adversidades, sabendo que a cobrança, a vaia, o xingamento, muitas vezes tem que ser revertido ou convertido em motivação, para que ele tenha o benefício, né, da sua força mental. E da mesma forma, não deixar baixar a guarda quando vem as palmas, os aplausos no próprio jogo, e você se desconcentra, baixa a guarda e é surpreendido por um adversário que também faz o mesmo trabalho. Então vamos lá, eu tenho históricos na carreira de um atleta, por exemplo, no Goiás, que era tido como uma grande promessa do clube, que vinha tendo uma sequência muito boa em todas as categorias de base e que não conseguiu dar sequência no profissional. Quantas histórias como essa vocês já devem ter ouvido falar, né? E o deslumbramento e a expectativa sempre alcançada nas categorias de base foi motivo de uma grande frustração quando essa expectativa não foi correspondida no profissional. E se ele estivesse pronto para começar como alguém comum, como um atleta que estava lutando assim como os outros e não como uma estrela vindo da base, ele poderia dar a sequência, né, gradativamente, degrau a degrau, no profissional também, de forma mais consistente. E também já tive situações de atletas tidos como ruins tecnicamente, e que se superavam fisicamente em todos os sentidos profissionais,
sendo o que chega mais cedo, sendo o que se empenha mais, o que se dedica mais, e venceu na carreira e continua jogando até hoje porque tem essa persistência e essa força mental. Existem alguns jogadores que chegam num nível de concentração e de poder mental tão grande no jogo que atingem o estado alfa, né? Que eles falam, pouquíssimos atletas conseguem atingir esse nível de concentração e de poder mental, que é um poder capaz de você jogar e sequer perceber o que está ao seu redor. A torcida, mesmo gritando, não tira a sua concentração, não tira o seu poder de concentração e de jogar com excelência. Isso tudo é treinado. E quem treina isso? Eu vou dizer o que eu conheço. Os psicólogos treinam isso, os coaches treinam isso e os coaches esportivos treinam isso. Eu tive experiência com esses três, vou dizer para vocês sobre cada um deles. Eu tive experiência com um psicólogo do esporte, no início mesmo, no momento que ainda nem existia isso em nenhuma das áreas do futebol, pouquíssimas delas. A seleção cubana da época da Miré Luiz, vocês vão lembrar aí, porque era um timaço contemporâneo aí daquela seleção brasileira da Virna, da Leila, né? Aquele timaço. Então, a seleção cubana, mesmo o Brasil tendo um time muito forte, a seleção cubana era imbatível. E o psicólogo da seleção e o treinador e até as atletas relatavam que o que elas tinham de melhor, que fazia com que elas superassem as adversárias tão fortes quanto elas, era exatamente o poder mental. E usavam inclusive algumas estratégias de desequilibrar as adversárias, porque elas não se desequilibravam mentalmente. Esse psicólogo veio para o Brasil, veio para Brasília ser coordenador da primeira pós-graduação em treinamento esportivo da UNB, da qual eu fiz parte, e por interesses comuns a gente ficou amigo e eu acabei até o auxiliando como coordenador do curso, né, e sendo seu auxiliar ali, e aprendi demais com ele, além de todos os seus livros que ele me deu para ler. Ele me ensinou algumas estratégias e alguns truques, inclusive, desculpa, para que vocês induzam os seus atletas a acreditar mais ainda neles, e alguns truques, algumas estratégias verdadeiras mesmo de poder mental, capaz de motivar ainda mais o seu atleta e mostrar para ele que a gente se limita mentalmente, mas que nós somos muito mais fortes do que a gente mesmo acredita. Então o psicólogo ele pode te dar esse poder. Logo após isso eu procurei uma psicóloga, a qual me acompanhou uns 15 anos da minha carreira. Era uma psicologia direcionada para o rendimento, para o esporte, na qual eu buscava me fortalecer mentalmente, mas aprender como fazer o mesmo com os meus atletas. Depois nós tivemos uma psicóloga esportiva já, a Suzy Fleury, ela acompanhou o Luxemburgo, ela ficou famosa com o Luxemburgo, indo para a seleção brasileira na época do Luxemburgo, mas depois ela começou a visitar alguns clubes e fazer palestras a respeito da psicologia esportiva e trabalhava com palestras motivacionais próximos aos jogos, né? Então era um trabalho bem direcionado, assim, bem mais rápido, mas que também trazia o seu benefício. O Zete foi treinador por um tempo, né? O goleiro de São Paulo foi treinador, eu trabalhava com ele. O Zete sempre fazia uso das palestras da Suzy, nas quais nos deixava assim incendiários mesmo, querendo ir para o jogo e vencer o jogo. Também era bem legal e muitos clubes usam disso até hoje. Mas o mais legal e mais moderno de todos são os coaches esportivos. Esses desenvolveram a técnica de programação neurolinguística, né, mental, tão grande que faz com que os atletas se potencializem física e tecnicamente, mentalmente se tornem inabaláveis, capazes de
enfrentar as adversidades da profissão, todas elas, gente. Vocês imaginam, a gente está falando de pressão de torcida, de imprensa, de interna mesmo nos clubes, mas existem uma pressão que a gente não leva em conta muitas vezes, a ausência da família, distanciamento dos amigos, a ausência da namorada, abrir mão de um monte de coisa que jovens atletas têm que abrir, que pessoas da sua idade usufruem, como festas, entre outras. E então alimentação também, que a gente pensar em clubes grandes tem tudo isso, mas existem clubes de pessoas que estão lutando para ser atletas que não lhes dão a melhor condição alimentar, né? Dormitório, tudo isso. Então tudo isso, o quão forte um atleta tem que ser para chegar no profissional e ainda assim, depois de chegar lá, ter êxito para continuar. Esses dias eu estava conversando com um auxiliar que trabalha comigo agora na Napolina, e a gente falando história de alguns atletas que foram ricos, que ganharam muito dinheiro e que não tiveram a sequência na carreira, interromperam prematuramente e sequer hoje têm o dinheiro que ganharam ou conseguiram investir. É uma outra situação, mas também tem esse lado da programação neurolinguística, da programação mental, do que você vai fazer, de até onde você vai e como você vai, né? E eu quero fechar esse bate-papo aqui com uma conclusão que eu tirei ao longo da minha carreira. Eu sei que o jogador bom de bola, o atleta inteligente para jogar, que toma decisões importantes, que tem um cognitivo bom, avançado, inteligente e tem uma técnica refinada, ele tem grandes chances de se tornar um atleta, né? Mas tem que querer para isso. Mas a minha conclusão não é desses que eu chamo de fora de série. Esses são bons, vão ser jogador mesmo quando não querem. Às vezes se tornam porque as pessoas os querem. Mas o atleta persistente, mentalmente forte, ele supera o atleta mediano e até o atleta bom que não tem tanta convicção e força mental daquilo que quer. Então, a mente da gente, ela pode nos levar a lugares inimagináveis. Nós mesmos nos limitamos. E no esporte não é diferente. Esses atletas mentalmente treinados, e esses treinamentos têm que ser feitos. Então, vocês levem isso em conta, busquem como treiná-los mentalmente, estimulem toda vez a se superarem e não os repreendam, mas sim os incentive, os elogie para que eles continuem buscando, porque através da superação é capaz de se tornar profissional e de vencer profissionalmente falando. Um grande abraço, curtam aí mais uma vez o meu canal aí, se inscrevam e compartilhem os vídeos. Um abraço.